Muito bem, gravando. Bom, vamos fazer a correção URGS 2023. Como é que foi para você essa prova? Me diz aí no melhor, pior que 24 e 25. Eu acho que eu desconfio. Para quem fez a primeira vez, eu não lembrava dessa prova. Eu imagino as dificuldades que teve nessa prova. Deixa eu botar agora aqui para a gente começar a fazer essa resolução. Galera, essa prova, se alguém encontrou alguma resistência, não gostou muito dessa prova, sabe que essa prova não foi tão bem falada. Tanto que nós tivemos algumas situações aí envolvendo essa prova. Antônio, o primeiro texto, eu acho que é o grande lance de vocês, eu imagino, que estava no primeiro texto. É isso, né? Eu imagino que quem encontrou alguma resistência aí foi por conta do primeiro, né? E saibam que a banca também encontrou problema, porque o primeiro texto teve problema num gabarito que teve alteração. Não sei se quem baixou direto no site da URGS viu que no gabarito tinha uma questão lá que estava com a resposta em vermelho, não perceberam? Porque significa que aquela questão teve uma mudança de gabarito, tá? Galera, média dessa prova, um pouquinho mais baixa que 24 e 25, tá? E um desvio padrão de 2,6, tá? Então, sim, realmente, muita gente encontrou dificuldade no primeiro texto. Eu acho que é isso aí, né? E aí, eu vou retomar aquilo que eu disse para vocês. Galera, encontrou o texto, lê o texto e vai para as questões de interpretação. Sempre faz isso, tá? Lê o texto, vai para as questões de interpretação. Não está conseguindo resolver as questões de interpretação, é sinal que tu não conseguiu entender o texto ainda. Então tem que ler de novo. Não entendeu? Vai ter que ler de novo. Eu vou dizer para vocês, eu li esse texto no dia, né? Quando eu peguei a prova, eu li esse texto 3 vezes. Por quê? Não sei se foi essa a dificuldade de vocês. Como tinha travessões, eu não estava entendendo quem estava falando. Não foi isso que aconteceu? Desse isso também que o Antônio mencionou no chat. Ah, eu não estava entendendo quem estava falando o quê, né? E aí eu vi que tinha uma questão que mencionava que tinha uma possível treta entre eles, ou uma situação entre eles. Eu pensei, cara, eu não vi nada disso. Aí eu li de novo, aí que eu entendi, não, tem uma certa resistência, tem uma situação aqui, tem alguém desconfortável. E aí eu consegui entender melhor o texto, e aí eu consegui resolver as questões. É isso, tá? Aqui, obviamente, eu vou resolver as questões na ordem em que elas aparecem, mas só por uma questão didática para a gente ter depois a sequência dessa aula gravada, tá? Mas, insisto, no dia da prova, identifiquem as questões. Notem que eu botei hoje para vocês, viu que eu já botei ali embaixo para vocês saberem qual é o conteúdo. Ou seja, quando aparecer a questão, já vai aparecer direto para vocês qual é o conteúdo, tá? Essa é uma questão de ortografia que está envolvendo também concordância. Galera, eu vou insistir. Tem que gravar o verbo haver. O verbo haver aparece de maneira direta ou de maneira indireta nas questões. Então é importante que vocês lembrem-se quando que o verbo haver vai para o plural e quando que o verbo haver não vai para o plural. Então vamos lá, deixa eu começar agora aqui, para aí. Opa, cadê o meu ponteiro? Aqui, caneta. Vamos lá. Ah, primeira lacuna. Se é mal com U ou mal com L. Galera, acho que vocês lembram, né? Quando a gente tem mal com L, ele é o oposto de bem, certo? E quando a gente tem mal com U, ele é o oposto de bom. Ah, Vila, já me ensinaram isso, mas eu nunca gravei. Já me ensinaram isso um dia, mas eu sempre esqueço. Então, lembra de uma coisa: coloque em ordem alfabética. Se tu colocar em ordem alfabética, quem é que vai vir primeiro? Vai vir primeiro mal com L, porque o L no alfabeto vem antes do U. Se tu botar em ordem alfabética, quem é que vai vir primeiro? O bem, porque é com E que vem no alfabeto antes do O. Então é isso, deixa eu dar uma olhada na linha 9. Dentro do estúdio vagava um cheiro de líquidos perigosos. Sandro conhecia bem ou conhecia bom? Ele conhecia bem? Se ele conhecia bem o método fotográfico, significa que eu tenho mal com L. Então, eu estou eliminando a B e a C, certo? Agora vem essa questão que a gente tem que lembrar, tá, galera? Quando que o verbo haver vai para o plural? E quando que o verbo haver fica sempre no singular? Quando vocês encontrarem o verbo haver e ele estiver no sentido de existir, ou se ele tiver no sentido de fazer, ou se ele tiver no sentido de ocorrer, deixa eu fechar aqui o chat para poder ver vocês depois no outro ali, tá? No monitor do lado. Ou no sentido de ocorrer,
significa que eu acabei de encontrar o verbo haver, que é um verbo impessoal, e esse cara vai ficar sempre, sempre, sempre no singular. Deixa eu olhar. Continham pós e soluções. Também havia ou haviam funis. Também existiam funis. Opa, é o verbo haver no sentido de existir, então significa que é o verbo haver impessoal e ele vai ficar no singular. Então, sabendo disso, eu já eliminei a letra D e a letra E e achei a resposta. Fechado? Fácil de resolver, eu teria deixado essa questão, obviamente, mais difícil para ter que escolher ali pela crase. Mas vamos lembrar como é que a gente resolve crase? Que crase é essa na palavra aquela? Isso. Pode ter crase em aquele, ou aqueles, aquela, ou aquelas, ou aquilo. Quando que tem crase? Quando a gente trocar esses caras por esse, ou esses, ou essa, ou essas, ou isso, e aparecer a preposição a na frente desse pronome, significa que vai ter crase. Ou seja, agora não tem nada a ver com ser masculino ou feminino, tem a ver com a crase na frente de aquele, aquela, aquilo. Teste mais fácil. Troca o pronome. Observem, troca o pronome, mas não troca o gênero, ou seja, generosidade, aquela generosidade é feminino, então vou trocar apenas o pronome, vou colocar o pronome essa feminino e vou ler de novo. Sandro tornou-se sensível a essa generosidade. Opa, apareceu o a na frente do esse, essa, isso, então significa que tem crase na frente do aquele, aquela, aquilo. Fechou, galera? Vamos lá, me deem joinhas aí, ou me deem ok no chat. Posso corrigir nesse ritmo? Tá tudo bem para vocês? Estão enxergando direitinho aí? Sim? Então vamos tocar a ficha. Uma questão de interpretação de texto. E aqui talvez é aquilo que eu tenho comentado, né? Quem não tinha entendido o texto, obviamente, quando chegou nessa questão, teve dificuldade. Então, leia de novo, tá? Então, sim, a resposta era a letra A, que era exatamente isso. O texto aborda o encontro de dois artistas. Sim, um é pintor, vocês entenderam que um é pintor e o outro é fotógrafo. Tanto é que o título do texto lá embaixo na fonte fala sobre, só menciona a palavra pintor, certo? Então, os dois são artistas, tanto só que eles têm técnicas diferentes. Isso fala no texto, porque um é fotógrafo e outro pintor. Moram na mesma cidade, tanto é que eles falam, conterrâneo e tal, mas esses métodos são distintos, tá? Problema da B. O texto aborda a preocupação de dois habitantes sobre infâmias criadas em uma cidade pequena. Não está falando sobre. Até menciona que pode ter ali algumas. Passa a ideia de que tem uma situação entre eles, mas não é uma preocupação sobre infâmias. O texto aborda o reencontro de amigos. Não, nunca se falou sobre isso em métodos de pirogravura. Pirogravura é gravura escrita com fogo, mas não é sobre isso, né? Muito menos o reencontro de dois amigos. Na verdade, eles são profissionais e que trabalham com técnicas diferentes. O texto apresenta as diferenças entre um ateliê de fotografia e um estúdio fotográfico. Não, não é sobre isso, né? O ateliê de fotografia é apenas o lugar onde eles se encontram, né? O texto trata do encontro de dois moradores de uma mesma cidade que procuram reconciliação após desentendimento por boatos. Na verdade, a letra E, ela vai na mesma linha da letra B, que eu já tinha eliminado. Então é isso. A dificuldade, me parece, dessa prova era o texto um, de entender o texto um. Mas nós também temos problema envolvendo esse primeiro texto, que eu já comento com vocês adiante, tá? Questão de nexos, tá? A primeira afirmação diz que, a respeito do uso de mas nas linhas 2 e 6, nós sabemos que mas é uma conjunção quase sempre adversativa, certo? Posso encontrar um mas em algum momento com sentido de aditiva, mas ele vai carregar ainda assim alguma ideia de contraste. Então vamos olhar o que que eu tenho mas na 2 e na 6. Carducci saía do ateliê. Sandro tentou seguir adiante, mas o fotógrafo já o chamava. É comigo? Ou seja, o Carducci estava saindo do ateliê. Aí o Sandro estava passando, tentou ir adiante, mas o fotógrafo, que é o Carducci, chamou o Sandro. Aí o Sandro disse: É comigo? Opa, é comigo? Daí o Carducci disse: Sim, não gostaria de conhecer meu estabelecimento? Aí o Sandro ia dar uma desculpa, mas o gesto do outro, imperioso e afável, acabou por vencê-lo. Entenderam quem está falando agora aí, né? Então vamos lá. Essas conjunções mas funcionam como conjunção, sim, ok.
que colocam em relação dois segmentos com orientações, opa, com orientações de sentido distintas. Sim, se eu tenho aí um mas funcionando tradicionalmente como uma conjunção de adversativa, é sentido distinto, é de contrariedade, verdadeiro. Mostram que o narrador apresenta o conflito do personagem Sandro entre o seu desejo de seguir adiante, sim, ele queria seguir adiante, ele ia dar uma desculpa, tá? Ele tentou seguir adiante, ele ia dar uma desculpa. E o de aceitar o convite do personagem Carducci. Ele ia dar uma desculpa, mas o gesto, né, fez com que ele aceitasse. Então tem aí uma contrariedade que é típica das conjunções adversativas. Até aí tudo bem. Qual que é o erro da terceira? Funciona como nexo, aí tá ok, que na relação entre segmentos carrega a ideia de conformidade. Não, galera. Conformidade são as conjunções conformativas, como por exemplo, conforme, consoante. As conjunções adversativas, a banca pode dizer que apresentam contraste, que apresentam adversidade, que apresentam relutância, sentidos diferentes, mas não conformidade. Conformidade tem uma categoria dos nexos, que são as conjunções conformativas. Então, por isso, ficamos com a letra D. Clássica, né? Mas que vocês perceberam que não é todo ano que aparece, né? Dígrafos. Vamos lembrar, nós queremos os dígrafos consonantais. Aqueles que resultam, são duas letras, lembra? Di e dois. Grafo é grafia. Então são duas letras que vão resultar no som de uma consoante. Não pode confundir com os dígrafos, que são os dígrafos vocálicos, que daí eu tenho duas letras, mas que daí vão resultar em um som de vogal, certo? Que é o caso de vogais acompanhadas de um M ou um N, que daí a vogal fica nasal, certo? Mas eu quero o consonantal. Vamos lá? Baita sacanagem aqui, galera, porque botaram, não sei se vocês perceberam, palavras do italiano, nomes próprios do italiano, né? Então, Carducci. Pois é, e aí, o que que eu faria, Carducci? Tem gente que não sabe a pronúncia. Isso aqui não poderia ser considerado uma prova de língua portuguesa, mas se eu quisesse muito ser rigoroso, eu diria que sim, aqui tem um dígrafo. Aqui eu tenho duas letras e sai o som de uma única consoante, mas não vai ser isso que vai resolver a questão, mas seria um dígrafo, tá? Líquidos, opa, que o pode ser dígrafo, quando o U não é pronunciado. Eu falo líquidos ou líquidos, opa, eu não falo U, então significa que eu tenho dígrafo. Até aqui tá ok. Mas em caixa, baú, eu não tenho em nenhum momento duas letras resultando em apenas um som, então por isso a letra A tá fora. Chamava, tem o CH, opa, CH é dígrafo. Quando? Sempre. Indigente tem dígrafo, que é o IN e o EN, mas aqui é dígrafo vocálico, então significa que essa palavra está fora. E papalardo seria uma sacanagem botar, mas sim, esses dois P são duas consoantes, está saindo um som só. Seria um dígrafo, tá? Mas por conta da palavra indigente, a B está fora. Conhecer, tem o NH. Quando que o NH é dígrafo? Sempre. Cheiro, quando que o CH é dígrafo? Sempre. Pequenos, tem o quê? O opa, deixa eu ver, eu pronuncio esse U, pequenos, pequenos. Ah, não pronuncio U, então significa que é dígrafo, achei a resposta letra C. Vamos olhar as outras? Gesto não tem nada, o que tem ali é o S e o T, mas aí é encontro consonantal, que é outra coisa, para confundir quem não lembra do conceito de dígrafo e confunde com encontro consonantal. Encontro consonantal, eu tenho duas consoantes, mas as duas são pronunciadas. Diferentemente do dígrafo. O dígrafo são duas letras, mas sai só um fonema, certo? Tamanhos tem o NH, que é dígrafo, é verdade. E aqui seria um problema, né? Porque o CH em português sempre é dígrafo, mas aqui seria Charles ou Charles a pronúncia. Então aqui nós não sabemos o que fazer com esse CH, mas não é isso que resolveria a questão, por conta da palavra gesto. Quadrangulares. Opa, aqui não é dígrafo, porque eu pronuncio esse U. Não é quadrangulares, é quá. Depois, esse DR não é dígrafo, é encontro consonantal. A N é dígrafo, mas é dígrafo vocálico. GU pode ser dígrafo, mas quando o U não é pronunciado, aquele é pronunciado, então significa que está fora. Então, por conta de quadrangulares, eu eliminei a letra E. Garrafas, o RR sempre é dígrafo e o CH sempre é dígrafo. Então, quem eliminou foi a letra E. Galera, acho que já estão craques já, né, em questões envolvendo fonologia. Tem que relembrar aquele outro tipo, que é, lembra?
palavras com mais letras, palavras com mais fonemas, lembra? É um tipo de questão também que envolve esse fenômeno aí, fechado? Aqui uma questão de funções sintáticas e me confirmem aí, pode ser com joinha. Eu acho que aqui vocês tiveram dificuldade por conta dessa questão. Quem está falando? Não foi isso? Ah, só eu não sabia quem era o sujeito, porque eu não estava entendendo quem estava falando. Tá, então vamos lá, ver com atenção, porque aqui também tem que tomar cuidado, porque teve uma das frases que resultou em dúvida para muita gente. Bom, vamos lá. Se for o Carducci, eu vou usar o 1. Se for o Sandro, eu vou usar o 2, certo? Vamos lá. Carducci saía do ateliê. Aí o Sandro tentou seguir adiante, mas o fotógrafo, que fotógrafo? O Carducci, estava chamando o Sandro. Aí o Sandro disse: É comigo? Aí o Carducci disse: Sim. Aqui é o Carducci falando. Não gostaria de conhecer meu estabelecimento? Gente, olha só. Essa frase da linha 4 é do Carducci. Mas o gostaria é, sim, você não gostaria de conhecer o meu ateliê? Então, o sujeito do gostaria é o você. Você quem? O Sandro, que ele tá chamando. Entenderam, galera? Me parece que muita gente errou nessa daqui porque atribuiu. Ávila, eu vi que essa frase. Foi isso, Rafa? Eu vi que essa frase era do Carducci. Então eu imaginei que o sujeito era o Carducci. Sim, é o Carducci que está falando. Mas é, você não gostaria? Você quem? O Sandro. Só aí já me parece que deu uma bugada e levou muita gente para o erro, tá? Então é isso, não significa que o verbo está dentro da fala de um personagem que ele é o sujeito. Esse verbo pode estar se referindo a outra pessoa, fechado? Mostrava na 27. Deixa eu ver. É, aqui eu tenho que voltar um pouquinho, porque notem que aqui eu tenho sujeito elíptico. Porque estou vendo que eu não estou vendo que é o sujeito do mostrava, então volta. Quem é o verbo da frase anterior? Acompanha. Bah, mas eu também não estou vendo quem é o sujeito. Então volta. Então vai lá desde o início. Bom, é meu material, disse o Carducci, tá? Então é o Carducci que está falando. Essa caixa já vem pronta, da França, pelo Porto de Montevidéu. Essa caixa acompanha uma câmera portátil e um pequeno manual para os amadores. Claro que os pós e os líquidos acabam, mas ali, e aí ele mostrava uma sucessão de garrafas, ele quem? O Carducci. Então tudo isso aqui é o Carducci que está mostrando. Então ele é o sujeito. Depois colocou na 30. Agora vou lhe explicar como isso funciona e colocou um vaso com flores sobre a mesinha de trabalho e fotografou. Quem fotografou? O Carducci. Mais uma vez, tudo isso aqui quem está fazendo é o Carducci dentro do seu ateliê, tá? Porque ele é fotógrafo. Então, mais uma vez, esse sujeito. Concordasse na 40. Aqui também tinha que entender quem estava falando o quê. Vamos lá? A cara decepcionada de Carducci, entretanto, fez com que concordasse. Então, o Carducci estava com uma cara triste. Daí fez com que o outro concordasse. Quem concordasse? O Sandro. Porque daí o Sandro acabou concordando. Ele não queria, né? E ele acabou tirando a foto. Então fez com que ele concordasse. Então é o Sandro. Está ótima. Quanto lhe devo? Bom, então vamos lembrar o contexto? O Carducci pediu para tirar uma foto. O Sandro, disse que não, tô de boas. Aí ele ficou com uma cara de decepcionado, Carducci. Aí o Sandro, putz, acabou concordando e posou. Inquieto, fez a foto. Aí já com a foto na mão, o Sandro teve uma sensação de alívio. Ah, me livrei disso. E ele guardou a foto. Aí o Sandro perguntou: Está ótima. Quanto lhe devo? Aqui é o Sandro. Daí o Carducci disse: Não, esqueça, venha para conversar. Ou seja, o fotógrafo que é o Carducci fez de graça. Então, quanto lhe devo? Quem está perguntando agora? Quem que é esse eu devo? É o Sandro. Fechou, galera? Quando eu peguei o relatório deste ano, essa foi uma questão que teve um índice de erro bem grande, tá? Me parece, de novo, que é por conta lá da origem, de não ter entendido, o contexto. Leia de novo até sacar. E muito cuidado em relação a essa primeira, como eu comentei aqui, tá? Se o verbo estiver dentro da fala de um personagem, não significa que ele é o sujeito. Foi? Ai, galera, vamos lá. Pontuação, tá? Essa questão, me comenta se alguém aí não achou problema nessa questão. Olha que eu botei ela aqui em vermelho, tá? Essa questão,
teve pedido de recurso, tá? E eu fui uma das pessoas que escreveu o texto, porque lembrando, professores não podem entrar com recurso em relação a uma questão. Mas a gente pode fazer o texto, né, para passar para alunos que queiram entrar com recurso. Eu redigi recurso para essa questão. Vamos ver se alguém vai se dar conta ou se alguém concordou comigo no que eu vou mostrar agora, tá? Eu acabei acertando essa questão por eliminação, mas ela não está 100% correta. Vamos ver se vocês sacam. Vamos ver. A inserção de uma vírgula depois de vagava, deixa eu ver. Vagava na linha 8. Tá ali o vagava. Ele quer colocar uma vírgula depois do vagava. Ele quer colocar uma vírgula aqui, galera, ó. Ó, tá vendo? Não altera o sentido e mantém a correção. Então fica o mesmo sentido e mantém a gramática. Vamos ver? Dentro do estúdio vagava um cheiro de líquidos. Vagava é o verbo. Bom, deixa eu ver quem é o sujeito. O que que vagava? Um cheiro. Um cheiro vagava. Opa! Um cheiro, o sujeito vagava é o verbo, então nunca vai poder botar uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Tudo bem, gente? Estão sacando já? Como é que tá para vocês hoje entender essas questões de pontuação? Estão entendendo as regras, enxergando realmente, vendo como é que é para fazer, não indo só por sentimento, por não, eu senti Ávila que podia, eu senti que não podia, tá melhorando isso? Vão me dando reações aí com os emojis que eu acho que fica mais fácil para vocês e eu enxergo aqui. A minha treta foi na 2. Só que agora, gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Diz o seguinte, ó. Todos os travessões do sexto parágrafo são usados para marcarem falas dos personagens. Vocês não vão acreditar. Sabe qual foi um dos problemas de muita gente? Não sabia qual que era o sexto parágrafo. E eu vou dizer por quê. Aqui está o texto. Me conta aí se alguém teve essa dificuldade. Vamos lá, qual que é o primeiro parágrafo? Pelo amor de Deus, o primeiro parágrafo tá ali, ó, na linha 1. Isso. E qual que é o segundo? Em que linha começa o segundo parágrafo? Dani, confundiu, Dani? Ai, que bom, gente, que vocês estão aqui comigo hoje. Onde começa o segundo parágrafo? Gente, olha só. Gabriel, não. Não, não, tá. O da pergunta é, Gabriel, mas eu digo o segundo parágrafo. O primeiro tá na linha 1, né? E onde começa o segundo? Em que linha começa o segundo parágrafo? Entendeu a pergunta? Porque ele quer o sexto. Isso, Amanda. Isso, gente, olha só. Vamos lá. Deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Quando a gente começa um parágrafo, a gente não deixa esse espacinho aqui. Então, esse espacinho indica que começa um novo parágrafo. Onde que tem um espacinho de novo assim? Aqui, ó. Então, gente, o primeiro parágrafo é na linha 1 e o segundo parágrafo é na linha 3. Tá? Então quer dizer que aquele travessão ali tá indicando um novo parágrafo? Sim. Tá, mas aí, e ali embaixo, ó, vai ter mais um travessão. É mais um parágrafo. Então quer dizer que se tiver 100 falas, eu vou ter 100 parágrafos? Sim, tá? Porque cada fala tem ali espaço que a gente chama de paragrafação, né? Então significa que é um parágrafo. Então, o quarto é na linha 6, o quinto é na linha 8, o sexto é na 22, como o Gabriel apontou, depois 33 é o sétimo, 35 é o oitavo e aí por diante. Então, é na linha 22 que começa o sexto parágrafo. E aí, olha agora o que diz. Todos os travessões do sexto parágrafo são usados para marcarem falas dos personagens. Discordo. Vamos ver se alguém concorda comigo. Vamos lá? É meu material, disse Carducci. Tá, beleza. Isso é de uma fala. Estou de acordo, concordo. Essa caixa já vem pronta da França. Sim, é uma fala. Acompanha uma câmera, nanana. Claro que os pós. Ou seja, aqui começou uma fala, estão vendo? No essa. E foi até onde? Essa caixa já vem de Montevidéu, um pequeno manual, claro que os pós, né? Estão me acompanhando? Claro que os pós e os líquidos acabam, mas ali, Dani, vê se tu concorda comigo. Mas ali, olha agora, e mostrava uma sucessão de garrafas numa prateleira. Está a reposição. Ou. Isso aqui, e mostrava uma sucessão de garrafas numa prateleira, não é uma fala. Isso aqui é um narrador, tá? Para mim também, Dani, isso aqui, eu também, quando eu olhei essa questão, eu disse, não, mas isso aqui não é uma fala.
Isso aqui é uma intercalação, é um comentário, uma interrupção feita pelo narrador. E tanto é que depois continua a fala do personagem, né? Mas ali está a reposição que eu mesmo providencio. Agora vou lhe explicar. Tudo isso aqui realmente é a fala do personagem Carducci. Mas nesse momento aqui, na linha 26 que tem esse travessão, e na linha 28 ali não é uma fala. Então, eu marquei como falsa. Mas aí, quando eu fui olhar a terceira, deixa eu ver, o Antônio, eu pensei na mesma coisa, acabei marcando a terceira porque eu não tinha certeza. Essa questão deveria ter sido anulada, mas eu entendi o que aconteceu. É porque, claro, olha o rolê. Então, a primeira é falsa com certeza, certo? A segunda tem um problema. Aí a terceira, galera, a substituição da vírgula antes do entretanto. Montei um negócio bonitinho pra vocês, porque vocês têm que gravar isso que eu vou mostrar agora, porque isso aqui realmente é uma pegadinha. Então muita gente esqueceu do que eu vou mostrar, então depois tira um print, tá? Vamos lembrar como é que a gente pontua conjunções como entretanto? Eu quero botar aqui, ó. Estudei muito uma oração, tive dúvidas na matéria é outra oração. Eu quero botar agora aqui o entretanto, tá? Como é que eu posso pontuar o entretanto? Vírgula antes. Estudei muito, vírgula, entretanto, tive dúvidas na matéria. Correto. Outra possibilidade. Estudei muito, ponto e vírgula. Entretanto, vírgula, tive dúvidas na matéria. É outra possibilidade correta. Outra possibilidade. Estudei muito, ponto. Entretanto, vírgula, tive dúvidas na matéria. Estão me acompanhando? Estão lembrando disso? Ávila, e essa opção? Estudei muito, vírgula, entretanto, vírgula, tive dúvidas na matéria. Não, essa opção eu não tenho. Colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois, eu não posso. Tudo bem? Não posso. Só que daí vocês vão me dizer, Ávila, mas eu já vi entre vírgulas já e eu mostrei para vocês na aula. Sim, pode ter o entretanto entre vírgulas, mas é só numa situação que o entretanto fica entre vírgulas. Quando? Vocês vão notar, olha agora. Estudei muito. Tive, entretanto, dúvidas na matéria. Opa, onde que deveria estar o entretanto? O entretanto deveria estar no final da primeira oração. Onde que termina a primeira oração? Aqui depois do muito, certo? Porque depois o tive já é outra oração. Então o entretanto está funcionando como um muro. Tá, mas então ele deveria estar aqui? Sim, ele deveria estar ali. Mas o que aconteceu? Ele se deslocou, sim, entre vírgulas. Isso acontece somente nos deslocamentos. Então, sim, pode ter um entretanto com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Mas isso acontece apenas quando ele está deslocado. Certo? Ó, podem printar se vocês quiserem, tá? E ali, claro, do lugar de onde eu tirei Melissa, ele deveria estar depois do muito, né? Ele se deslocou, então, para onde ele foi, ele ficou entre vírgulas, e de onde ele saiu, que era depois do muito, que era onde ele deveria estar, ficou um ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula fica ali para separar as orações, já que o entretanto se deslocou. Essa regra vale não só para entretanto, mas vale para entretanto seus sinônimos, como no entanto, porém, e para as conclusivas, essas longas, que têm duas ou mais sílabas. Lembrar, gente, que essa é a possibilidade? Pois então, olhem agora o que que aconteceu. Ai, chutei meu modem aqui. Espero que não caia a internet. Vamos olhar agora a linha 39. O que que muita gente olhou? Ávila, aqui ó. Entretanto, ó, ele tá pedindo para trocar a vírgula que tá, opa, pedindo para trocar a vírgula que tá antes do entretanto, botar ponto e vírgula. E a resposta é falso. Por quê? Senhor, não posso colocar, ó, a hora que tu mostrou lá, ó. Pode colocar ponto e vírgula antes e vírgula depois. Sim, se a conjunção estiver no seu lugar. Mas olhem a 39. A cara decepcionada de Carducci. Estão vendo que não tem verbo aqui antes? Se não tem verbo antes, significa que esse entretanto está deslocado. Então, mas então onde que ele deveria estar? Deveria estar aqui no início, ó. Daí seria ponto. Entretanto, vírgula. A cara decepcionada de Carducci fez com que concordasse. Ah, então ele está deslocado? Sim, ele está deslocado, por isso que ele está entre vírgulas. E se ele está deslocado, aí não tem o que fazer. A única opção é deixá-lo com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Ou seja, a primeira é falsa com certeza, porque está separando o sujeito do verbo. A terceira é falsa com certeza, porque o entretanto está deslocado. E aí, gente. Eu, por eliminação, não sei se alguém acertou do jeito que eu acertei. Eu olhei, não tem resposta para essa questão, porque nenhuma é correta. E eu pensei, bom,
Qual é a menos chamativa e que a banca pode dar uma enrolada, porque a galera não vai se dar conta nessa história dos travessões, porque nem vai saber contar os travessões a segunda. Então, letra B. Mas vamos lá, para mim, essa questão tinha que ter sido anulada, tá? Não sei quem mais concorda comigo, mas eu vi agora ali que mais gente errou, talvez essa questão, porque viu que a segunda estava errada, e aí acabou se forçando, talvez, a achar que a terceira era verdadeira. É isso, gente. Quando uma questão tem problema, ela pode induzir as pessoas a marcarem qualquer resposta porque ela está mal formulada. Então, essa seis aqui deveria ter sido anulada, tá? Mas, a saber, tá? Existe uma resistência muito grande na banca de língua portuguesa da URGS de fazer qualquer mudança. Trocar gabarito já foi um absurdo. Para ter uma ideia, gente, isso assim, ó, em 20 anos, sei lá, nunca tinha acontecido, tá? Então, mudar gabarito já é algo muito marcante para a prova de língua portuguesa da URGS, o que dirá anular uma questão. Então, bobagem, era só ter anulado, tá? Mas esse é o problema, tá? Sete, questão de verbos, clássica, tá? E notem, questão de verbos que apareceu em qual texto? No texto narrativo, tá? É no texto narrativo que a gente vai encontrar as questões de verbos, tá? Justamente porque olha o que o enunciado está dizendo. Considere as seguintes afirmações acerca das formas temporais e suas relações sentido. Sim, se eu quero falar de questões temporais, eu preciso de um texto que tenha marcas temporais, tem que ser um texto narrativo. Vamos lá? As formas vagava, na linha 8 e conhecia, na linha 9 pertencentes ao pretérito imperfeito. Deixa eu ver. Vagava. Ah, vagava é passado. E é do indicativo. Eu tenho certeza, é uma ação com certeza. Mas que pretérito é esse? Bom, mais que perfeito não é, porque não é vagara. Comparem, gente, quando você tiver em dúvida se é o imperfeito ou não. Vagou e vagava. Qual que dá uma ideia de duração? Quem dá uma ideia de duração é o vagava. O vagou parece que é uma vez só. Então, sim, esse ava aqui no final já vi que é pretérito imperfeito. Então, é verdade. Conhecia. Conhecia, deixa eu comparar com conheceu. Ah, não, mas parece que conheceu foi um momento específico. Conhecia dá uma ideia de duração, de algo que era frequente ou habitual. Tá, então vamos por partes. Pertencentes ao pretérito imperfeito. Sim, até que tá verdadeiro. Continua. Servem como descrição de espaço. Gente, descrição de espaços, isso teria que ser um texto mirabolante para que verbos no pretérito imperfeito sirvam como descrição de espaços. Quem faz descrição de espaço é verbo no presente, porque daí eu estou fazendo um texto, por exemplo, expositivo, né, um texto descritivo, mas é pretérito imperfeito, carrega a ideia de tempo, então não é para descrição de espaço. Mas vamos lá. Dentro do estúdio vagava um cheiro de líquidos perigosos. Não, ele só está dizendo que ali tinha o hábito desse cheiro, não era uma vez só que ele vagou, era comum dentro desse estúdio ter esse cheiro. Sandro conhecia, ou seja, não foi uma vez só que ele conheceu, era algo que já era habitual dele, ele tinha o hábito de conhecer esse método. Então, essa primeira é falsa. O que que muita gente caiu nessa? É porque só porque dizia que dentro do estúdio um cheiro de líquidos, sim, dentro do estúdio. Aqui está dando uma ideia de lugar. Aí um cheiro de líquidos perigosos está dando característica para o líquido. Sim, está dando característica para o líquido, mas quem está sendo descritivo aqui não é o vagava, e sim os adjuntos adnominais da palavra cheiro. É isso que está sendo descritivo e não o verbo. Então, a primeira é falsa. Vou para a segunda. As formas verbais ocultara, tá ali, devo, destaquei, e virei são usadas para expressar passado, presente e futuro, respectivamente. Bom, deixa eu ir por partes. Ocultara. Ah, é pretérito mais que perfeito. É passado, verdadeiro. Devo. Eu devo, tu deves, ele deve. É presente. Aqui tá ok. Virei. Ah, eu vou vir, eu virei. Isso é futuro. Então, deixa eu ver. São usadas para expressar passado, presente e futuro. Verdadeiro, mas eu já vi de cara pela conjugação. Vou olhar no texto só para confirmar, tá? O que Nadar ocultara, Carducci hoje mostrava. Então, o que um personagem que eu não sei quem é, um dia ocultou lá no passado, hoje ele estava mostrando. É passado. Está ótimo. Quanto eu lhe devo? Lhe devo agora, neste momento. Presente. Virei. Virei qualquer dia desses, ou seja, no futuro. Então, tudo certo, a segunda verdadeira. Tranquilo essa questão, eu acho, né, gente, de verbos. Acho que a primeira talvez pudesse gerar um pouquinho de dúvida.
O emprego das formas hoje e agora refere-se ao dia e ao momento de escrita do texto. Não, gente, isso aqui é um clássico da URGS, tentar confundir o tempo da narrativa com o tempo da escrita. Nada a ver, tá? Aquilo ali, aquele hoje e aquele agora não tem a ver com o momento em que o autor escreveu o texto, e sim o momento em que está ocorrendo a narrativa. Então, totalmente falsa, apenas a segunda era verdadeira. Tranquilo, gente? Vocês estão aí? Tudo bem? Interpretação de texto com pontuação, tá? Também é muito comum perguntar para o candidato o sentido da pontuação, tá? Então, não é só regra de pontuação. Aquela que a gente fez anteriormente, aquela lá sim, é só regra de pontuação. Essa aqui é agora a interpretação junto com a pontuação. Então, vamos lá. Os travessões da 33 a 44, eu cortei um pedaço aqui, servem para marcar diálogos. Já tinha errado aquela outra, hein? Eu não esqueci, hein? Eu já tô com esse débito da URGS por conta da outra questão envolvendo travessão. Vamos lá. Marcar diálogos, deixa eu ver. Que tal? Não parece um quadro? Bonito, diálogo. Quer que eu tire uma foto? Diálogo. Não sou bom modelo, diálogo. Está ótimo, diálogo. Ah, daí teve outro que eu cortei aqui. Tá, então servem para marcar diálogos estabelecendo a delimitação temporal entre o presente das falas dos personagens. Sim, essas falas estão sendo ditas no momento da narrativa. Então, naquele momento ali, esses diálogos são presente. E o passado em que o narrador relata. Sim, o narrador está contando que lá naquele dia ocorreram esses diálogos. Sim, então, claro, gente, sempre que tem um diálogo num texto, aquele diálogo, aquele travessão é presente. Mas o narrador pode estar contando algo que esse diálogo aconteceu no passado. Então, sim, verdadeira. Essa questão foi a questão que trocou de gabarito, tá? Por quê? Por conta de um erro da banca, tá? O erro era o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, ó, que as interrogações no texto são utilizadas para o narrador criar um espaço de dúvidas. Opa, seja... Não, tá certo, ó. Eu acho que é aqui, deixa eu ver. Não, não, né? Não é na 2 o problema, desculpa. É na terceira. As interrogações do texto são utilizadas para o narrador criar um espaço de dúvidas entre os personagens. Para aí. Deixa eu limpar aqui, ó. Apagar toda a tinta. Deixa eu voltar. Ah, onde tem interrogação? Aqui tem interrogação, 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 interrogação. São utilizados para o narrador criar um espaço de dúvidas entre os personagens, com o propósito de expressar um conflito relacionado à existência de competição profissional entre eles. Então, gente, são interrogações porque eles estão fazendo perguntas, porque é uma conversa. Então, essa segunda aqui é falsa, tá? Então, essa aqui não foi problema. O que a banca errou foi na terceira. Tá dizendo que o uso de itálico na 21, aqui ó, Charles Chevalier, Paris, tá em itálico, dá pra perceber, né? Serve para o narrador destacar o nome carimbado na tampa de um vidro e com isso indicar a origem do produto utilizado pelo personagem Carducci. Sim, tá quase tudo certo, exceto que não é a tampa de um vidro, é a tampa de uma caixa baú. E é engraçado que a própria URGS tinha usado. Erraram isso, galera, tá? A própria URGS tinha usado a palavra caixa baú lá naquela questão de dígrafo. E eles esqueceram que não era a tampa de um vidro, era a tampa de uma caixa. Então eles também vacilaram, tá? E eles tinham colocado que era verdadeira. O primeiro gabarito que apareceu, apareceu como letra D, tá? Foi isso que aconteceu? Vocês marcaram a D, é isso? E aí depois eles trocaram, né? E viram que não é a tampa de um vidro. Tá errado, é a tampa de uma caixa baú. E aí trocaram o gabarito para a letra A. Por isso que lá no site, quando vocês olham, o gabarito da 8 tá em vermelho porque trocou, tá? Ou seja, claramente, eu não sei, eu acho que quem fez essa terceira afirmação pensou, bah, vou fazer uma pegadinha com a galera. Não é uma tampa de um vidro. E depois a própria pessoa caiu nessa pegadinha, tá? Acontece, tá? Foi, gente? Tudo bem com o meu texto? Resolvi as dúvidas?
Consegui passar por elas? Como é que foi aí? Me dá joinhas? Foi? Acho que o segundo era mais tranquilo, né? Um texto, desculpa, metalinguístico, né? Ou seja, está falando sobre língua. Já entenderam que isso é uma tradição. Por quê? Porque daí agora aqui a banca pode fazer outras perguntas, né? Pode fazer perguntas, inclusive sobre outros tempos verbais, sobre outras classes gramaticais e por aí vai, tá? Tanto é que, olha, dá uma olhada lá, ó. O que é entonação? É o título, tá? Ah, ou seja, está falando sobre entonação, está falando sobre língua. Fechou? Primeira, de interpretação de texto. Diz assim, uma frase como leia isto, que está na um, pode expressar diferentes sentidos, a depender da maneira como ela for pronunciada. Sim, né? Leia isto. A depender da maneira como a frase é pronunciada, ela será entendida como um pedido, uma ordem. Então, sim, já está de cara ali indicando que vai dar diferentes sentidos dependendo da maneira como ela é falada, ou seja, como ela é pronunciada. Viram que a URGS é bem literal nas questões de interpretação, né? Depois, a frase escrita, ao contrário da frase falada, expressa seu sentido de maneira regular e constante, sem variações. Olha aqui, olha na linha 67. No entanto, a escrita, porque aqui está falando agora sobre a escrita, não consegue expressar muito do que é possível com a entonação. Comumente temos de indicar expressamente que estamos sendo irônicos na escrita, por exemplo, para evitar mal-entendidos, o que, mesmo de maneira restrita, indica o modo como um texto deve ser lido ou compreendido. Então, significa que a frase escrita também pode, dependendo da maneira, a pessoa entender ou compreender ou ler de uma maneira diferente. Então, não é que a frase escrita vai expressar seu sentido de maneira regular e constante, sem variações. Não, ela também pode gerar dúvidas, tá? Assim como a falada pode ter várias entonações, a escrita pode ser lida com várias entonações, então pode gerar dúvidas, tá? Uma mesma frase, a depender de como é pronunciada, pode indicar sentimentos e atitudes muito distintas, tal como euforia, ironia ou contraste. Sim, é verdade. Onde que tá isso? Tá aqui, ó, a partir da linha 23. Como uma mesma combinação de sons consegue expressar diferentes sentidos. Ó, combinação de sons. Então, é pronúncia, certo? Aqui está falando sobre a frase ser pronunciada. Então, sim, pode ter diferentes sentidos. Como vimos, a frase que inicia este texto pode ser utilizada para diferenciações, certo? Pedido, ordem, atitude, que pode ser uma ironia, uma emoção, ó, euforia. Também pode destacar uma palavra da frase, pode indicar um contraste. Então, sim, essa frase pode indicar tudo isso verdadeira. As propriedades responsáveis pela diversidade de sentido nas frases são propriedades ligadas aos segmentos sonoros que compõem as palavras que formam as frases. Está querendo dizer que as propriedades que a gente percebe nas frases que fazem com que eu tenha uma diferença de sentido, diferentes sentidos, essas propriedades têm a ver com segmentos sonoros, têm a ver com sons. E isso é falso, porque olha o que ele diz. Mas que propriedades da fala são responsáveis pela diversidade de sentidos que ela é capaz de expressar? Agora vai responder. Não são certamente as propriedades de cada segmento sonoro individual que formam em combinação as palavras. As propriedades que não estão no nível do segmento, mas no nível acima dele. Ou seja, ele respondeu não, que certamente não são as propriedades do som. Então, ele está dizendo aqui que são as propriedades do som, são as propriedades ligadas aos sons. Não, essa aqui, falsa. Tudo bem, gente? Sacaram? Quando, quando estavam lendo, perceberam de primeira ou esse texto exigiu mais de uma leitura? Talvez para quem, né, tem um pouquinho de dificuldade com metalinguística, talvez tenha que ter voltado no texto. Mas é isso aí, viram que eu fui literalmente achar a resposta nas linhas, tá? Essa aqui é uma questão, galera, que de vez em quando aparece, tá? Que é perguntar o sentido de cada parágrafo. E a gente diz que essa questão, na verdade, é uma questão de redação, porque ela envolve estrutura textual, né? Assim como a introdução apresenta a ideia, depois D1 tem lá um argumento, D2 tem outro, conclusão faz o fechamento, na verdade eu estou analisando as partes do texto, tá? Ele está dizendo que o primeiro parágrafo traz uma contextualização do tema via exemplos que o autor procura apresentar para situar o leitor. Sim, ele começou com um exemplo,
E aí ele começa a dizer que, dependendo de como a frase é falada, vai dar os sentidos, então ele está contextualizando, é sobre isso, né? Então, verdadeira. O segundo parágrafo apresenta a argumentação do autor relacionada ao papel que as propriedades acima do nível segmental, ou seja, da frase, têm para expressar diferentes sentidos. Sim, sim, ele vai começar agora dizendo que essas combinações de sons podem ter diferentes sentidos, e aí ele termina falando sobre as propriedades. Que propriedades são essas? Então ele começa a dizer que não são apenas as propriedades que estão ali naquele nível da frase, e sim que existem outras, né, que fazem essa relação de sentido, essa construção de sentido. Então também é verdadeira. Esse é o papel do segundo parágrafo, tá? E o terceiro e o quarto retomam exemplos. Sim, ele está dando exemplos, né, de falar baixinho, né, falar mais lento. Então, ele está dando exemplos, né, de situações em que eu consigo perceber isso, né, da entonação, né, sendo irônico, sendo gentil, como a apresentação do termo entonação relativamente à fala e à escrita. Sim, tanto é que ele vai trazer exatamente isso. Ele vai agora levar em consideração a discussão a respeito de ser uma entonação. A Mel está me perguntando, Sora, esse texto é jornalístico? Não, esse texto, Mel, ele é acadêmico, tá? Ele é um texto que fala sobre língua e ele está pensado para circular dentro do ambiente de profissionais de letras, na faculdade de letras, por professores de letras, para estudiosos, pessoas que estão interessadas em entender como é que funciona a língua. Ou seja, pô, o sentido não é só na palavra, mas também não é só no som, né? Então ele está pensado para esse ambiente. Ele é um texto da esfera acadêmica, tá, Mel? Então ficamos com as três verdadeiras. Clássica envolvendo classificação gramatical de palavras. Vamos lá? Um, palavras que funcionam como adjetivos. Dois, substantivos. Três, advérbios. Gente, eliminem advérbios, tá? Sempre que aparecerem palavras, eliminem como advérbios. Por exemplo, linha. Eu posso fazer linhas. Advérbio não é. Sozinha. Posso fazer sozinho. Advérbio não é. Estão sacando, tá? Então vamos lá. A primeira é a palavra linha. Para quem tem dificuldade nisso, deixa eu ensinar de um jeito que é mais difícil, mas também funciona. Tem a palavra linha. Estão vendo que antes tem o para, que é uma preposição? Então significa que aqui começa um segmento. Lembra que nas aulas eu vou cortando tudo em pedacinhos? Então vai cortando em pedacinhos também, tá? Tá, até onde vai esse pedacinho? Até o D, que é outra preposição. Viram o que que eu fiz? Eu isolei. Agora olha aqui dentro, ó. A primeira linha. Quem que é o núcleo? Linha, então linha é obrigatoriamente substantivo, porque o núcleo de um, de um segmento nominal, porque uma coisa é verbal, outra coisa é nominal. Se for um segmento nominal, ou seja, não é verbo, o núcleo tem que ser um substantivo ou um pronome que está retomando esse substantivo. E, então significa que se A se liga à linha e se primeira se liga à linha, então linha é o núcleo. Então por isso que linha é um substantivo. Fechou? Sozinha, na 36. A frase escrita como está não consegue sozinha. Advérbio não é, quer ver? Dá para colocar no plural. As frases escritas como estão não conseguem sozinhas. Advérbio não é. Agora deixa eu ver. Esse sozinha é núcleo? Não consegue sozinha. Não, mas o que que é sozinha? Ah, não, e sozinha se refere à frase. Sim, isso aqui é um predicativo, tá? Então, tá caracterizando frase, é um predicativo do sujeito. Então, sim, esse cara é um adjetivo, que está funcionando inclusive como predicativo do sujeito. Diferenciada na 48. Podemos sobrepor, bom, aqui é verbo, aqui é um segmento. Depois, uma duração diferenciada, opa, aqui é preposição, então aqui é mais um segmento. Quem que é núcleo? Uma duração diferenciada. Uma duração, opa, duração é o núcleo. Então, duração é o substantivo. Sim, daí o uma é um artigo que se liga a esse substantivo e o diferenciado é uma característica dessa duração que é o substantivo, então diferenciada, adjetivo. Tá bem, gente? E também, gente, lembra? Eu posso ser diferenciado. Concordam? Então, esse truque também funciona. Bem na 50. A frase bem baixinho. Então, vamos lá.
também é possível falarmos as frases bem baixinho. Opa, esse bem não varia. Esse bem é um advérbio. Tá aí o baixinho, também é advérbio. Também é possível falarmos as frases bem baixinho. Esse baixinho não varia, também é advérbio. O que está acontecendo aqui é que esse baixinho é o modo como eu vou dizer a frase. Então significa que é um advérbio de modo. Ah, Vila, mas aí vai ter mais um advérbio, e isso, galera, lembra? Daí esse bem agora é outro advérbio, mas aquele é um advérbio de intensidade. Lembra, o advérbio de intensidade é o único advérbio que pode se ligar a outro advérbio. Então, os advérbios se ligam a verbos. Ou seja, quais advérbios? Todos se ligam a verbos. Mas o advérbio de intensidade pode se ligar a verbos, mas também pode se ligar a um adjetivo e também pode se ligar a outro advérbio. Então, vamos lá. Baixinho é advérbio de modo. Se ele é advérbio de modo, só pode estar ligado ao verbo. O que que é baixinho? Falar baixinho. É, tá ligado ao verbo. Tá aí o bem. O bem tá ligado ao baixinho. Ah, mas é um advérbio, não tá ligado ao verbo? É porque o bem, que ele é um advérbio de intensidade, os advérbios de intensidade podem se ligar a verbos, mas também podem se ligar a advérbios. Então, ah, como é que foi essa questão para vocês? Porque no relatório da URGS teve um índice de erro alto nessa questão. Não sei como é que vocês foram. Me dá joinha se foram bem ou o dislike se não foi tão bem aí. Porque no relatório. Foi tranquilo para vocês, que bom, tá? No relatório não foi todo mundo. Gente, essa questão é de pronome, tá? Clássica também de fazer retomada. Tem que fazer com atenção. Olha como é que eu faço. Ele quer saber em qual alternativa o primeiro elemento está corretamente relacionado ao segundo. Vamos ver? Ele está dizendo que o que na 21, tá ali o que na 21, se relaciona com o paciente da 18. Como é que eu faço? Tem que ler. Suponha, por fim, que o paciente examinado comece a ler a segunda linha do quadro e esse paciente seja interrompido pelo oftalmologista, que aponta para a primeira linha. Opa, esse que é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele retoma quem está aí imediatamente antes. Quem que ele retoma então? Não, ele retoma o oftalmologista. Então não é o paciente. A letra está fora. Sacaram? Elipse antes de pode, na 27. Lembra o que é uma elipse? Elipse significa que algo foi retirado. Então, significa que antes do pode tem alguma coisa que foi retirada. Por exemplo, um sujeito elíptico, tá? Que essa elipse que está ali, antes do pod, na 27, se refere à combinação de sons. Então, na verdade, gente, o que ele está querendo dizer é que combinação de sons é o sujeito elíptico do pod. Traduzindo, é isso que ele está querendo falar, tá? Então, deixa eu ver. Como uma mesma combinação de sons consegue expressar sentidos diversos? Como nós vimos, a frase que inicia este texto pode ser utilizada, então a frase pode ser utilizada para realizar diferentes ações, um pedido, uma ordem. E a frase também pode. Ah, então quem que é o sujeito desse pode aqui? O sujeito desse pode é a frase. Talvez não está escrito aqui. Isso porque é um sujeito elíptico. Então, sim, tem uma elipse do sujeito. É o sujeito elíptico. Alguém pode indicar uma atitude. Quem pode indicar uma atitude? A frase. E não a combinação de sons. Sacaram, gente? É isso, ó. Elipse. Ele está querendo falar de sujeito elíptico, tá? Só que dificultou para muita gente que não sabia o que era elipse. Ela na 40 tá dizendo que retoma a frase na 35. Deixa eu ver. Tem que ler, né? Não tem o que fazer. A frase escrita como está não consegue sozinha, a frase, né? Sem a ajuda de um contexto, expressar nenhum desses sentidos. Então a frase não consegue, né? Sem a ajuda, né, de um contexto, ela não consegue expressar esses sentidos. Quando ela é falada, quando a frase é falada assim, mas que propriedades da fala são responsáveis pela diversidade de sentidos que ela, a frase, é capaz de expressar? Ah, sim, ele está falando que a frase pode ter vários sentidos, mas que propriedades são essas da fala que são responsáveis pela diversidade de sentidos que ela, a frase, é capaz de expressar? Então, a resposta é a letra C. Mas eu vou fazer as outras, tá, gente? Porque olha agora, que é na 44. Ele está dizendo que retoma propriedades da fala. Vamos ver? Propriedade da fala, que está aqui na 39. Ai, gente, olha que sacanagem. Quando falada, sim. A frase, né? Quando falada, sim. Mas que propriedades da fala
são responsáveis pela diversidade de sentidos que ela, a frase, é capaz de expressar. Não são certamente as propriedades de cada segmento sonoro individual que formam em combinação as palavras. São propriedades que não estão. Estão vendo que ele usou propriedades, propriedades e propriedades, e as pessoas pensaram, ah, mas ele está falando das propriedades. Isso, gente, só que esse que, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, ele retoma a propriedade. Qual a propriedade? A que está imediatamente antes. Então não é propriedades da fala da 39, é propriedades da 44. Pronome relativo retoma o cara que está imediatamente antes. E mesmo que essas propriedades fossem as mesmas propriedades que estão aqui, ó, na linha 39, e propriedades da 42, não poderia dizer que se refere a elas. Sempre é o último termo que foi mencionado. Então, por isso que a D está errada, tá? E o dele, deixa eu ver. São propriedades que não estão no nível do segmento, mas no nível acima dele. Então, ele está dizendo que esse dele se refere a nível. Então, deixa eu ver. São propriedades que não estão no nível do segmento, mas no nível acima dele. Não, mas dele quem? Do segmento, nível do segmento. Então, falsa. Fechou? Aí me conta agora aí, que eu vou ficar feliz. Como é que foi fazer essa questão? Melhorou a vida de vocês? Vocês finalmente entenderam como é que resolve esse tipo de questão de deslocamento? Aquela brincadeira do muro e tudo mais? Mesmo, só tem uma coisa. Eu não sei se vocês viram que essa questão tinha uma pegadinha. Onde tinha uma pegadinha? Tinha uma pegadinha, porque, pelo amor de Deus, tem que ler os enunciados. Eu aqui tô fazendo porque vocês já leram, tá? Mas vamos lá. Eu vou ler tudo, tá? O que você tem que fazer no dia. Considere as afirmações abaixo sobre alternativas de reescrita de algumas frases do texto, fazendo os ajustes necessários de letras maiúsculas e minúsculas. Quando ele diz fazendo os ajustes ou ignorando, ah, 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 dispensando, significa que não é para dar bola com maiúsculo e minúsculo, tudo bem? Tá, mas onde que tá a pegadinha? É que geralmente essas questões todas perguntam quais que eu posso deslocar e que mantenham sentido, não é isso? Gente, vocês viram o enunciado lá embaixo? Quais dessas alterações, errou Dani, caiu nessa, acarretam mudança de sentido? Ah, agora ele não quer as que dá para fazer. Ele está perguntando aquelas que não dá. Ele quer agora as que vão mudar o sentido. Gente, destaque isso, pelo amor de Deus, tá? Ele não quer as que mantêm o sentido. Ele quer aquelas que mudam o sentido. Então vamos ver também na linha 30. Ele está dizendo que é para colocar depois do possível. Também é possível destacar. É possível também destacar. Sim, está dentro da mesma oração. Não tem nenhum problema. Dá para deslocar. Se dá para deslocar e não muda o sentido, olha agora, gente, significa que tá errada, tá? Porque ele quer qual que muda o sentido. Essa não muda o sentido. Então, essa primeira tá falsa. Deslocamento de, por exemplo, para imediatamente depois de pontuação. Cadê pontuação na 58? Aqui, ó. Ele quer depois de pontuação, antes do ponto e vírgula. Deixa eu ver. Assim, por exemplo, temos os sinais de pontuação. Ponto e vírgula. É, aqui tem um muro, ó. Aqui no ponto e vírgula tem um muro. Ele está pedindo para colocar assim, temos os sinais de pontuação, por exemplo. É, tá pedindo para deslocar e tá dentro ainda da mesma oração, tá dentro do muro, então pode, mantém o sentido, não tem nenhum problema. Ah, então é verdadeira. Não, ele quer aquelas que mudam o sentido. Então essa daqui é falsa. Aí dá um nó no cérebro, né? Terceira, deslocamento de expressamente para depois do sendo na 70. Cadê o sendo? Na 70 tá aqui o sendo. Ele quer que eu coloque depois do sendo. Ai, gente, olha que legal. E quer colocar depois do sendo. Olha o que que tem aqui que está brilhando no escuro, brilhando no escuro. Um muro. Se eu botar depois do sendo, vai pular esse muro. Então vai mudar o sentido. Ah, só então essa aqui é falsa. Não, não, parei. Ele quer quase que muda o sentido. Ah, então essa aqui é verdadeira. Nossa, caíram nessa, eu acho, talvez, né? Perceberam? Cuidado. A banca pode pedir qual que mantém o sentido, mas também pode mudar, perguntar qual que muda o sentido, tá? É com vocês na hora lá, quando estiver lendo a questão, pelo amor de Deus, não vamos errar. Depois que aprenderam isso,
Todo mundo, tá, tirando essa pegadinha porque queria que mudasse. Todo mundo agora tá enxergando de cara isso aqui que eu fiz, ó. Na hora, ó, nem li. Tá pulando o muro. Tá, tão enxergando mesmo de verdade. Que legal, tá, gente? A maioria das pessoas não tem ideia do que é pra fazer isso aí e vai só pelo ouvido. Clássica de concordância verbal, né? Se a palavra propriedades estivesse um singular, quantas outras palavras na frase deveriam ser alteradas para fins de concordância? Deixa eu ver. Não são certamente as propriedades de cada segmento sonoro individual que formam em combinação as palavras. Ele quer que eu troque para propriedade. Então, deixa eu ver. Não é certamente a propriedade de cada segmento sonoro individual que forma em combinação as palavras. Então, peraí, deixa eu ver. Uma, duas, três. Ah, de boa essa, né? Acho que isso aí, zero problema, né? Antes que eu esqueça. Viram que eu botei agora, não sei se vocês entraram, que estava passando ali, aquela telinha que eu deixo de espera para vocês. Viram que eu botei ali um convite. Eu fui convidado pela Faculdade de Moinhos para fazer uma ação e achei legal discutir, né, um tema que ajuda todo mundo, até quem tem aula comigo de redação, né, esses boatos todos sobre mudança na banca e tal. Mesmo vocês estão seguros, gostaria muito que vocês assistissem, porque vai que no dia, Vila, eu esqueci meu modelo, esse tema fiquei meio um pouco tenso com esse tema, porque é um tema que eu não sei muito, e me deu uma coisa na hora, fiquei nervoso, nervosa, não lembrei o que fazer, e não lembrei um repertório, o que que eu faço? Assiste que eu vou te ajudar, tá? Todo mundo aqui tá bem orientado, né? Quem tem aula comigo de redação, quem tem aula com a Júlia de redação, quem tá com a Elis, com a Camila, tá todo mundo, né? Todo mundo, né? Todos nós trabalhamos com redação, nós preparamos vocês muito bem, tá? Mas é para você saber agora, afinal de contas, o que que é verdade, o que que não é, e o que que é essa história de a banca considerar determinados repertórios como repertórios que não contam. E, pai, se não contam, você não perder nota na competência 2, que imagina, não dá para perder nota nessa competência, tá? Então, assistam, às 14 horas. Onde está o link? Porque agora já desapareceu, né? Entra no meu Instagram, @aviloliveira, para quem até não me segue ainda, já me segue lá. Ah, lá eu botei o link para participar, tá? Se inscreva, vai ser bem legal. Bem direto ao ponto, tá, gente? Você sabe como é que eu sou. Não sou de fazer aquelas lives que fica lá um tempão, né? Prendendo a pessoa. Eu já vou dizer direto o que interessa. Vamos lá, última questão. Tipologia, né? A temporalidade é uma das propriedades relacionadas à caracterização de um tipo textual. Sim, é verdade, né? Lembra que eu falei, né? Quando tem muita relação com o passado, é marca de texto narrativo, porque tem que cuidar do eixo temporal. Mas se for um texto dissertativo, a gente costuma usar no presente. Se for um texto expositivo, porque eu estou explicando alguma coisa, eu vou usar o presente do indicativo, porque dá uma ideia de. Exemplo. A mitocôndria realiza respiração celular. Por que que eu usei o verbo no presente? Porque essa frase é expositiva, eu estou explicando um conceito. Então, tudo isso determina o tipo textual. Aí ele diz: considerando o presente como a temporalidade central do texto, o que é entonação, pode-se defini-lo como um texto predominantemente. Bom, se eu estou usando presente num texto que explica o que é entonação, você está explicando, significa que é um texto expositivo. E por que argumentativo? Porque, claro, ele está explicando conceitos para o leitor, mas o autor também dá o seu ponto de vista, né? Dá os seus argumentos. Não é narrativo, porque não está contando uma história, não é descritivo, cuidado, não confundam descritivo com expositivo. Descritivo eu uso para formar imagens mentais de coisas para as pessoas. Por exemplo, eu vou dizer para vocês como é que é minha garrafa. Quantos centímetros ela tem, se é transparente, se tem tampa, não tem tampa, isso é descrição. Agora, se eu disser para que que serve a garrafa, daí é exposição, lembra? Então não é descritivo esse texto, ele está explicando. Narrativo, vimos que não é, e descritivo também não é. É um texto expositivo. Daria para deixar essa questão mais difícil, com mais de uma alternativa com expositivo, tá? É isso. URGS 2023, mais uma para conta, tá? Última, na verdade, tá, gente? Agora, claro, você pode fazer outras provas e me pedir ajuda, mas assim, esse momento de conseguir fazer um encontro ao vivo, né? A gente não consegue mais porque não tem mais data, tá? Fico feliz que você tenha conseguido participar. Desejo um bom final de semana. Aí, vejo você daqui a pouquinho às 14 horas nessa live, tá?
Obrigado, um beijo, tá? Obrigado, eu que agradeço a participação, tá? Que bom que ajudou. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, bebê. Beijo. Obrigado, Dani.